Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Cotidianamente, esse programa da TV Cidade de Farroupilha, que traz a saúde mental além do consultório do médico e do psicólogo. O que você faz pela sua saúde mental no seu cotidiano? Eu sou Ana Bononi, psicóloga, instrutora de Mindfulness, e estou aqui neste cenário, nesse avarandado maravilhoso de móveis claros, voltado para o mar, que eu amo de paixão, e eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, meu olho e o meu cabelo, meus olhos e o meu cabelo são castanhos claros, eu uso óculos, eu estou usando acessórios dourados, uma sapatilha dourada e a minha roupa é um macacão com alguns florais entre bege, branco e rosa. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, eu tenho certeza que conhecido de muitos de vocês aqui, se não de quase todos, porque ele tem uma fala muito gostosa e que nos traz muitas reflexões importantes e interessantes. E é por isso que eu amo a filosofia e trago para vocês aqui o filósofo, palestrante e escritor Gilmar Marcílio. Gil, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Querida, obrigado pela referência tão afetiva. Fico muito feliz de estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente, né? E eu me descrevo como um homem branco, calvo, de olhos verdes, pele clara, 1,70 m, e hoje eu estou vestindo uma calça jeans escura, uma camisa listrada cru e verde seco, e tenho tênis branco. Legal, né? Ele tá bem bonito, gente. Bem coloquial. Bem assim. Bonito. Então, Obrigado. Gil, assim, ó, hoje quando nós estávamos vindo para cá, gente, eu falei pro Gil assim, Gil, segundo o TT Espíndola, nosso amor estava escrito nas estrelas. Porque, na verdade, eu conheço o Gilmar pela sua coluna no Jornal Pioneiro, por palestras que eu já escutei dele, e eu não tinha feito aquela ligação de quantas pessoas que a gente conhece, né? Em comum, e que estão ali, né? Pessoas que fazem trabalho comigo, que já trabalharam com o Gil, amiga de coração, né? E a vida é mais ou menos assim, né? Vai conectando as pessoas, inclusive se vocês já assistiram a entrevista que eu fiz com a Thaís Paim, também foi a Thaís que fez essa nossa aproximação, né? E Gil, então por isso que eu tenho esse prazer enorme. Eu não sei se você sabe, Gil, mas eu fui psicanalista por 8 anos, né? Fazia parte da escola Freud-Lacaniana, a minha linha era Freud-Lacaniana, e a gente sempre fala que a filosofia, ela é a mãe da psicanálise, né? E eu gosto muito disso. Não sou uma entendedora de filosofia, mas eu entendo o quanto que esse teu trabalho tem uma relação importante, justamente pela pergunta que eu vou te fazer. Como que o teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Olha, Ana, a gente vive uma época realmente de excessos, né? De cansaços, de excessos, de atordoamentos. E a impossibilidade das pessoas refletirem sobre questões absolutamente cotidianas, mas que são constitutivas do nosso equilíbrio mental, emocional, da nossa saúde física também, né? Porque não há saúde mental sem saúde, né? Então o corpo e a mente têm uma conexão, a gente vive meio que cartesianamente separando, né? E o cristianismo contribuiu, infelizmente, muito para isso, né? Como se a pureza estivesse na alma e o centro de tudo que é ruim seja o corpo. Mas, na verdade, não tem como separar isso. E a filosofia, para mim, ela tem um sentido não só como sendo um atributo intelectual, um exercício de assimilação de conteúdos intelectuais, mas ela tem que gerar mudanças de comportamento. Eu me dedico já há muito tempo a estudar profundamente a filosofia estoica, que foi um movimento que surgiu numa primeira fase, uns 2, 3 séculos antes de Cristo, e depois no primeiro século, através dos filósofos que se tornaram mais conhecidos hoje, que é o Sêneca, Marco Aurélio e o Epíteto. E são proposições magníficas, porque eles trabalham exatamente com aquilo que pode ser mudado. A atitude é mental, mas ela reverbera no teu relacionamento com os outros, né? E tu estavas falando da questão das conexões, dos encontros. Isso é tão fundamental, né? Eu gosto muito de um filósofo holandês do século XVII, o Spinoza,
que dá muita ênfase à questão dos bons encontros. Eu penso que não existe uma maneira mais adequada de desenvolver a nossa saúde mental senão através desse contato e principalmente do contato com alguém que pensa e age de uma forma diferente da nossa. Porque o grande desafio não é nós sermos acariciados nas nossas ideias, nas nossas percepções. Isso é um caminho fácil, né? E é o pelo qual a gente acaba optando. Mas a verdade é que se nós temos esse desafio de colocar algo que me propõe sair desse espaço que eu já domino, que eu já conheço, o processo de aprendizado é muito maior. E enquanto nós vimos para cá, né, você citou uma passagem que eu gosto muito, uma passagem bíblica, né, que se refere ao orar e vigiar. Então eu gosto muito da questão da disciplina, porque para mim a vigilância é esse processo de redução das resistências, que é uma das coisas mais difíceis de romper, né? Hábitos, comportamentos repetitivos, né? Porque de certa forma o cérebro também se afeiçoa a isso, porque ele vai ser exigido e vai ter menos desgaste energético. Mas o crescimento, ele se dá justamente na proposição daquilo que vai muito além do que nós conhecemos. E o estoicismo, através desses princípios muito práticos, a minha irmã diz, mas é tão simples, são 7 ou 8 proposições, eu disse, coloque em prática 3 dessas proposições e tu vai ver como a tua vida vai mudar. Então, na verdade, nós não precisamos de um grande cardápio de alterações da nossa percepção da vida, mas a gente tem que ter fidelidade àquilo que realmente nos constrói como seres humanos melhores. Porque eu não quero ser conhecido como um ser humano brilhante, inteligente. Eu penso que é muito mais interessante eu ser lembrado como aquele homem que construiu essas pontes através da linguagem. Eu acredito muito na linguagem. E agora eu invoco um outro filósofo extremamente hermético. Eu conheço muito pouco dele, mas me ficou da faculdade uma frase muito interessante. É o Ludwig Wittgenstein, um alemão. Ele disse assim, o limite do mundo de uma pessoa é o limite da sua linguagem. Aí se eu consigo me expandir, eu consigo compreender melhor. A gente tem exemplos muito fáceis para detectar isso. Pessoas que não têm esse acesso e não conseguem transmitir aquilo que elas sentem, quando elas sofrem com algo, aquilo fica entranhado, né? É uma incapacidade de expressar tanto a alegria quanto a dor. Então, o adoecimento mental, no meu entendimento, ele está profundamente ligado a essa redução da vida a algo absolutamente que não passa pela linguagem, porque nós somos seres de contato. A Thaís fala muito isso, né? Tudo é comunicação. E ela enfatiza muito, né, que pela linguagem nós nos comunicamos no máximo 10%. O resto é expressão não verbal. E nós sabemos, né, Ana, que entre aquilo que o emissor diz e aquilo que o receptor vai assimilar, é como se fossem 2 idiomas. Lacan dizia isso, Lacan dizia, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Exatamente. Mas essa dificuldade, ela trava a possibilidade de relacionamentos mais saudáveis. Com certeza. Eu pensei 2 coisas aqui. Primeiro, uma que eu quero só citar, depois outra eu quero te fazer uma pergunta, tá? Quando você fala na questão da fala, da expressão, da linguagem, né? E eu comecei esse programa, essa edição do programa, dizendo que a filosofia é mãe da psicanálise. Foi aí, né, o Freud lia muitos filósofos, né? Exato. E foi ali que ele descobriu o talking cure, né? Que é a cura pela palavra. Antes ele usava de hipnose. Ele começou a entender que a hipnose não estava realmente curando, né? Porque a hipnose ela trata mais a questão do sintoma, não tanto da causa. E ele começou a tratar então com o que as pessoas chamam de as histéricas de Freud, né? Na questão da palavra.
né? Olha essa junção entre a filosofia, né? Perfeito, porque principalmente as pessoas precisam ser ouvidas. Eu faço terapia há mais de 20 anos, né? Com espaçamentos, e eu percebo que não é tanto o que eu recebo da minha terapeuta, mas é a possibilidade de eu me escutar. Sim. Né? Porque isso é tão libertador, porque algo que estava em mim, sabe aquela bola de lã, tá tudo emaranhado, na medida em que eu vou puxando é o fio de Ariadne, né? Eu preciso demarcar o meu caminho através de um fio. E a palavra me ajuda muito, porque ela me identifica e identifica aquilo que me é incômodo. E a filosofia, tu fez um link perfeito, Ana. Na verdade, a filosofia é a mãe de todas as humanidades, né? É quando o ser humano passou da mitologia para a racionalidade. É quando ele passou a entender que o trovão não era algo jogado por um Deus raivoso dos céus. Exatamente, né? Que aqui existe uma relação muito forte, é a recuperação do sentido dos espaços naturais. Essa ideia de entender que basicamente tudo é causa e efeito. O espiritismo trabalha muito com isso, mas ele introduz um elemento, Ana, que me desagrada um pouco, que é a culpa também. E aí ele fica um pouco próximo do cristianismo. Eu, há 20 anos, estou tentando me livrar disso, né? Porque é um peso, é uma gravidade, é uma coisa muito forte. E a filosofia não, ela te devolvendo a esse espaço de compreensão dos fenômenos naturais, entendendo que a natureza não premia os bons e não castiga os ruins. A natureza é cega. Esse projeto de moralidade faz parte do nosso desejo, né? A gente gostaria de acreditar que aquilo que nós praticamos de bom necessariamente vai reverberar no outro de uma maneira positiva, mas infelizmente às vezes não é. E esse conceito judaico-cristão, ele está realmente muito na nossa estrutura, né? Eu tenho um amigo que ele é ateu, e esse tempo eu estava conversando com ele sobre isso, e eu disse: tu reparou que as tuas decisões na vida, mesmo tu sendo ateu, ela tem uma base na cultura judaico-cristã? E eu disse: total. Eu disse: total. Eu já reparei isso, né? Aliás, os ateus não param de se referir a Deus o tempo inteiro. Né? Então, eu tenho um pouco de ranço com essa questão, tanto de quem é muito crédulo, né, que não admite nenhuma outra percepção se não for a deles. Eu acho muito ortodoxo, é muito arrogante. Mas o ateísmo também, ele é prepotente. São os extremos, né? Exatamente. Então, a velha máxima budista, né? Tu Caminho vai, mas assim, tu vai ter que encontrar caminho essa do coisa meio, no né? meio. E é muito difícil, porque a gente vive numa época de polarização absoluta, né? São nossos amigos os que partilham dos nossos gostos, principalmente políticos e estéticos, e são nossos inimigos em potencial aqueles que ousam ter um pensamento e uma atitude diferente da nossa. E é essa a pergunta que eu ia te fazer, Gil. Muito bem, faça. Porque você está trazendo isso já desde o início da nossa conversa, e eu fiquei pensando assim, realmente, gente, é muito difícil, né? Não, agora eu vou escutar o Gil, que pensa totalmente diferente de mim. Eu vou escutar com empatia, eu vou escutar, né, com compaixão, eu vou escutar tentando aprender algo com ele. É assim que acontece na prática na vida de vocês? Não mente. Não mente. Alguém ali disse sim, não mente. Daqui a pouco isso aqui vai virar uma briga, né? Mas... né? Ele fala uma coisa: ah, não, Gil, mas... O mas é cruel, né? Por que o mas é cruel? O mas, ele invalida o que a pessoa disse antes. Se eu te disser assim, o Gilberto é um cara muito inteligente, mas como ele é arrogante, tu ficou com arrogante ou com inteligente? E se eu te disser: nossa, o Gil é muito arrogante, mas como ele é inteligente, com o que você ficou? Né? O mas, ele anula o que diz. Então, eu estou numa discussão contigo, e aí eu te digo: ah, mas... Cara, tu te toma daquela fúria, porque eu disse o seguinte: eu recuso o que você acabou de me falar. E é interessante, Ana, desculpe te interromper, porque o mas, ele tem realmente essa força de anulação, mas ele traz uma certa simpatia, porque você não está dizendo não. É diferente de dizer não. Então é mais difícil tu contra-argumentar, porque tem uma certa
esse é um jogo de linguagem muito poderoso. Sim. E a gente usa muito, né? Isso é O substituto para o mas seria o e. Quando ele diz assim, eu penso sobre tal coisa. E aí você pode dizer, certo. E também há pessoas, e eu também sou dessas pessoas que pensam assim. Como é simpático, né? Nossa, muito. Mas a minha pergunta era essa tem essa delicadeza. Não tem como. A gente precisa lidar com a nossa regulação emocional para não sair de soco com a pessoa, né? Mas assim, a pergunta quer dizer o seguinte, então é muito difícil, todo mundo aqui concorda, né? Quem está nos assistindo concorda, tu concorda, é tudo difícil, né? De fazer isso, de sair desse lugar da minha certeza e abrir espaço para um conhecimento diferente, ainda que eu possa olhar para ele e dizer, eu ainda fico com a minha convicção, porque realmente isso não faz um sentido. Mas para isso tem que olhar para aquilo, né? E hoje, Gil, a gente está numa fala que é comum para todo mundo. Estamos num mundo globalizado. Nós estamos num momento em que você pode, por exemplo, criar qualquer realidade através de uma IA. Isso. Né? E isso ser divulgado em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em tudo. E as pessoas estão cada vez, me parece, mais agrupadas dentro daquilo que para ela faz sentido, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente assim, sobre isso. Olha, bom, sabe que eu tenho uma posição muito particular em relação à inteligência artificial, né? Eu uso pouco o ChatGPT, mas é absolutamente fascinante. Eu acho que é a biblioteca universal, tudo está lá, né, em questão de segundos. Agora, Ana, quem nos garante que o que nós estamos vivendo é a realidade? Nada como falar com um filósofo, né? Porque mas de uma forma bem prática, né? Porque tudo é limitado pelos 5 sentidos. E talvez tenha lido alguma coisa da Helena Blavatsky, que foi a fundadora da escola de logosofia? De teosofia. Teosofia. Isso. E ela dizia algo na Voz do Silêncio, uma obra belíssima que eu sugiro a vocês, curta, mas é assim, de uma densidade como a gente encontra em raras obras. Ela dizia que o finito não consegue compreender o infinito. Então, diante dessa impotência que eu tenho de aprender aquilo que é muito maior do que eu, será que aquilo que eu vivo é realmente o real? Ou o metaverso é uma outra forma de vivenciar? Acho que é uma questão polêmica, muitas pessoas vão dizer, não, jamais, né? Mas tudo se dá pelo condicionamento, né? Tem um grande escritor mexicano, o Carlos Castaneda, escreveu uma obra magnífica, né? E ele falava que ele começava os exercícios muito fáceis, assim, para a gente mudar a percepção da realidade. Começa a fechar o teu cinto do lado contrário. É um pouco difícil, assim, colocar a tua pasta no outro lado. Né? E ele dá um exemplo muito interessante que tu deve ter vivenciado isso também. Eu estou no momento em que eu quero trocar o meu carro. Vou comprar uma caminhonete, um tipo de caminhonete. Eu só passo a ver na rua aquele tipo de caminhonete. Essas caminhonetes, elas existiam com a mesma quantidade, com as mesmas coisas. E se eu quiser uma Duster preta, eu só verei Dusters pretas na minha frente, né? Tem alguma grávida nos assistindo? Quando a gente está grávida, a gente descobre, nossa, eu não sabia que tinha tanta loja de roupa de bebê na cidade. E tantas eu não sabia tantas mulheres grávidas na cidade. É verdade. Isso, né? Claro, exatamente. Muito... E isso também, Gil, vem ao encontro do que nós vínhamos conversando vindo para cá, que é sobre a questão da intenção, lembra? Quando determina a intenção, perfeito, a intenção ela vai coordenar, digamos assim, a tua atenção. Então, se você é como se você estivesse fazendo um decreto para a tua mente. Agora eu quero quero comprar uma Duster preta. Ok, teu cérebro se organiza para o teu foco ser naquilo. Então, eu achei isso fantástico, porque isso quando ele traz, que eu acho que talvez a gente possa colocar como uma metáfora, vem ao encontro do que nós estávamos falando, que é quando eu tenho a certeza de uma opinião sobre uma coisa, seja sobre economia, sobre política, educação de filhos, eu me fecho e só vejo evidências daquilo. Sim, é verdade. E como que eu posso fazer para me deslocar? Então, como dizia Castaneda, trocar o cinto de lugar. Né? Trocar o cinto de lugar. Eu acho que um dos grandes malefícios das redes sociais
é que elas nos tornaram muito arrogantes. Sim. Elas fizeram com que a gente esquecesse que o mar da nossa ignorância é muito maior do que o mar do nosso conhecimento. E esse conhecimento, que na verdade é opinião só, é doxa, ele é tão superficial que a gente não conhece nada. Né? Então é tudo... No Instagram a gente rola, não existe tempo, não existe espaço, e o que chega chega de uma forma tão fragmentada, e tu, como uma estudiosa dessas questões mentais, sabe que os nossos focos estão absolutamente ausentes da nossa vida. Eu que sempre fui um grande leitor... Que foco, né? Que é eu sempre fui um grande leitor, eu me surpreendo com dificuldades, né? Porque hoje eu estou muito mais seduzido pela imagem do que pela palavra, né? Embora a palavra seja o meu sustentáculo, o meu alimento, aqui, né? o meu universo, mas é inegável, né? A doença mental, o adoecimento está muito atrelado a essa incapacidade que nós temos de ver o outro, ouvi-lo e principalmente nos debruçar sobre o outro com mais vagar. Né? A palavra lentidão, ela foi totalmente expulsa do nosso vocabulário porque nós nos tornamos pessoas que são validadas pela eficiência, né? E não pela sensibilidade, pelo conhecimento, pelos bons encontros. Né? Então, a nossa incapacidade de gerar, de estar com o outro através do olhar, através do abraço, nos torna até seres mais competentes e competitivos, mas nós empobrecemos muito nos aspectos que eu considero mais essenciais, né? Que é a depuração da sensibilidade. O tempo passa, né? Eu acho que a ampulheta já tem, pelo menos no meu caso, muito mais areia na parte de baixo do que na parte de cima. Então, eu preciso ter essa consciência. Se eu morresse hoje, eu teria mais arrependimentos ou teria mais convicções de que eu aproveitei esse tempo de uma forma... Eu nunca vou ser um homem sábio, provavelmente, mas eu tenho o mérito de ser um homem que busca a sabedoria. E através de todas as linguagens, religiões, filosofias, eu gosto de palmilhar um pouquinho de cada. Interessante, né? Porque quando ele falou isso, gente, eu fiquei com uma pergunta aqui. Eu jamais serei um homem sábio. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O que seria um homem sábio para você? Porque, por exemplo, eu, quando converso contigo, eu te acho extremamente sábio. E eu tenho muita vontade de continuar conversando. E, bom, eu adoro esse assunto, né? Então, fica sorvendo Obrigada. De todo esse teu conhecimento. Então, talvez não seja sobre isso. Qual é a tua definição sobre um homem sábio? Para mim, é um homem que encontrou a serenidade, não a felicidade. A serenidade. Isso, porque a felicidade, ela nunca é constante. Ela depende de estados emocionais e do nosso exterior, claro. Né? Mas a serenidade, eu não medito com a regularidade que eu gostaria, Sim. Tá? Mas eu tenho cada vez mais a convicção, né? Que é nesses momentos de mergulho interior, quando tudo aquilo que é um entorno desaparece, que para mim a plenitude e a sabedoria estão em contato. Também está muito ligado ao mínimo de interferência possível no mundo. Né? Porque a tendência do ser humano é ser predador. Né? A gente sai daqui, eu caminho, eu moro numa chácara, e eu tenho consciência que quando eu caminho, estou esmagando insetos, formigas. A gente vive matando. A nossa vida se alimenta da morte dos outros, consciente ou inconsciente, né? E essa possibilidade de ficar aquietado dentro do nosso mundo, de criar uma espécie de cidadela interior que nos permite absorver a realidade com todos os conflitos, com todos os dramas, com todos os problemas, mas sem que isso nos afete. A nossa paz vai estar lá. Sabe? É uma atitude zen em relação à vida. Difícil porque nós temos chamamentos constantes para a exterioridade, né? E é orar e vigiar, né? Cuide, volte, a gente vai se desviado, volte de novo, né?
Gil, bem então, importante. assim, o teu conceito de sabedoria me parece muito próximo de um pensamento de Contardo Caligares. Não sei se vocês Gosto muito. Contardo, ele era maravilhoso, né? E o Contardo, ele dizia o seguinte, né? Que ele não queria ser feliz, ele queria ter uma vida interessante. É verdade. Múltipla, né? De muitos interesses, de muitas atividades. Até com problemas, né? Isso. Problemas. Eu acho que ele foi muito sábio, porque ele... Não tem como ficar sem problemas. Exato. É da natureza. Ele tirou essa grandiosidade da felicidade, como se ela estivesse muito atrelada às pessoas que vivem uma vida assim de muitas aventuras. Sim. O interessante dele é algo ligado à sensibilidade, à inteligência, às experiências. Né? E ele mesmo foi um homem conduzido por isso. Morou na Itália, morou em Paris, morou no Brasil, morou nos Estados Unidos, lecionou isso. Espetacular, né? Sim. São pessoas que realmente entenderam que esse curtíssimo tempo de vida que nós temos, ele tem que ser gasto de uma forma lúcida, né? De uma forma em que a expansão da consciência nos mostra uma série de mundos estão convivendo com a gente, mas a gente não olha, a gente não percebe. Né? E tanto a psicanálise, a psicologia, a filosofia, elas têm como foco essa expansão, né? Essa possibilidade de habitar outros espaços. O Mário Quintana dizia lindamente, né? Eu moro em mim mesmo, quando ele foi desalojado do Hotel Majestic. É essa habitação que a gente tem que ir construindo cômodos e mais cômodos. Né? Muitas pessoas morrem, na verdade, vivendo a vida inteira numa kitnet, quando a gente pode viver em grandes salões. A Marina Colasanti... Isso não é sobre kitnets e nem sobre exatamente. Muito bom. Para concluir, se me permitires, claro. A Marina Colasanti, recentemente falecida, né, que era não só uma grande escritora, mas como uma grande filósofa, ela dizia que um dos maiores mitos é o da velhice sábia. Eu concordo plenamente. Eu também. Porque existe um processo biológico, o corpo não é mais nosso amigo, não tende a ser mais nosso amigo, mas se a gente não tiver esse trabalho de ourives sobre aquilo que nos constitui, nós vamos ser velhos chatos. E é desses velhos, Ana, que as pessoas fogem. Ele é velho, tu tem que respeitar. Calma, existem velhos canalhas e existem jovens sábios. Eu tenho um amigo de 20 anos que eu colo nele, porque eu sei que eu vou aprender muito. Aí eu tenho o nosso professor, o professor Décio Bombassaro, um professor de filosofia, que tem 87 anos, que é um espetáculo, feliz, alegre, ele ama a vida. Então, tu validar a vida de uma pessoa pelo tempo que ela viveu, acho que não dá muito certo. E até essa questão bem importante de você trazer, porque também foi um assunto presente em conversas com amigos essa semana, que é a questão assim, aquilo que tu não buscou aprender sobre ti e evoluir enquanto pessoa, na juventude, esses, digamos, vícios de comportamento, eles se potencializam. Muito. Entende? Se tu for uma pessoa arrogante, tu vai ser arrogante vezes 3. Se tu for uma pessoa abusiva, tu vai ser um abusivo vezes 3. E agora com essa, né, capa mas é idoso, né? Dá um desconto, porque tá vendo? Não, gente, foi assim a vida inteira. A velhice só potencializa, é isso, porque a gente foi o tempo todo, né? Mas parece que isso é destino cada vez de menos pessoas, né? Eu não sei se é a nossa época também, né? Porque eu sou fascinado, Ana, pelo estudo da história. E a gente percebe que todas as gerações se queixaram das gerações anteriores. Perfeito. Quando o pessoal começa a discussão, porque as gerações, eu olho e começo a dar risada. Eu digo, gente, parece que eu estou escutando meu pai dizer, né? Porque no meu tempo tudo era melhor. Exatamente. E o que a gente tem a aprender sobre essa nova forma dessa geração? E os seus avós falavam isso também. Também. Então não tem como tu acreditar que a gente... Eu, Ana, sou muito otimista, adoro a época que a gente vive, vergamos
tantos preconceitos, Sim. com também a maior vontade de viver numa época em que tudo era cheio de interditos. Nossa, eu estudei muito a questão dos comportamentos na imigração italiana. Para tu teres uma ideia, os relacionamentos sexuais entre marido e mulher, eles eram feitos, a mulher se recobria de um lençol, tinha um buraco na região genital, e era isso, no máximo. Aí os homens iam se satisfazer com as prostitutas, e as mulheres diziam, coitado, os homens são assim, eles precisam. Deixa, eles precisam. Eles precisam. Então hoje a gente tem o prazer feminino, o direito, né, de reconhecer que nós somos absolutamente iguais em muitas coisas. Exatamente. Né? E hoje os espaços que vocês ocupam dão conta disso inequivocamente. Né? Só os muito tolos, os arrogantes, é que não reconhecem o que é óbvio. Né? Que não e tem que isso é uma evolução humana, né? Gente, mais uma vez, uma entrevista que tem que ser interrompida no auge, quando a gente tinha um monte de pergunta para fazer para o Gil, né? E muita coisa para debater, então, mais um convidado que fica aqui, ó, já garantido que vai voltar. Mas, Ana, nós estamos saindo da mesa com fome, com um pouco de fome. Isso. Melhor, a gente vai degustar e usufruir. E eu quero te agradecer muito pela maneira inteligente, sensível, pelo espaço do entrevistado que tu respeita. Então, tu foste feita para isso, entre outros atributos que eu fiquei descobrindo que hoje te definem. Né? Obrigado por ter, entre tanta gente bacana, ter me escolhido para estar aqui dialogando contigo, com vocês, né? E obrigada pela forma como você me vê. Tá bom, gente? Obrigado. Um grande beijo, grande abraço e até a próxima, Cotidianamente. Tchau, tchau.